Então, boa noite a todos. Queremos agradecer primeiramente ao Américo por dar continuidade à explicação do livro Voltei, a todos aqui os nossos amigos que tiveram a possibilidade de estar na primeira parte, e aqui novas pessoas, e vamos falar um bocadinho do Américo para quem não conhece ainda, não é? Ele é paulista, né? Como se sabe, e pertence à Associação dos Divulgadores do Espiritismo São Paulo, fundador, atual diretor doutrinário da Sociedade Espíritas Mãos Unidas e é criador também do Projeto Imagem, maravilhoso, que ajuda muito a gente entender as obras do André Luiz com o Projeto Imagem. Também participa da Rádio Boa Nova e faz os seus trabalhos também de divulgação dos livros do André Luiz no canal do Orson, no YouTube, todos podem acompanhar o trabalho, e tem nos ajudado bastante aqui, os grupos aqui na Holanda, para o melhor entendimento da prática da mediunidade. Então, é com muita alegria e satisfação que temos a presença dele hoje aqui. Muito obrigada e que todos possam aproveitar bastante. Que assim seja. Américo. Obrigado, Gigi. Muito obrigado, Gigi, pelas referências aí. Mas você fez uma biografia aí, não fez um mini currículo, não é? Falei pouco, para não... tem muita coisa a mais que eu sei. É, bem, eu agradeço o convite de vocês para estar aqui e para continuarmos a falar um pouco do livro Voltei, que é um livro extraordinário. Aliás, eu preciso fazer uma referência. Quem fez o resumo e descreveu as cenas para que os desenhistas, ou o desenhista fizesse essa obra em imagens foi minha esposa, Amara, e foi um dos trabalhos que eu mais gostei, porque os desenhos se encaixaram bastante bem no texto, porque é muito difícil trabalhar com um desenhista à distância fazendo aquilo que você quer. Só tem uma chance de mudar a imagem quando ele manda os desenhos a lápis, antes de passar a tinta. Depois que passa a tinta, se quiser se quiser mudar alguma coisa, tem que pagar o desenho outra vez, né? Então, realmente é uma tarefa difícil, né? Tanto que eu anseio ardentemente que os softwares de desenho baseado em inteligência artificial se aperfeiçoem tanto que eu consiga usá-los para ilustrar um monte de coisa que eu gostaria de ilustrar, mesmo que tenha que pagar o software para ter até trechos de filmes, né? Dá para fazer cenas, pequenas cenas em movimento de filmes com inteligência artificial. Se eu ainda estiver por aqui na Terra, eu gostaria muito de fazer alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa que eu quero falar é que o projeto Imagem ele foi concebido para despertar o interesse das pessoas pela leitura do livro. Então, o resumo ele tem que caber numa hora de palestra, né? Como vocês estudaram o livro Voltei, eu fico numa situação difícil, porque vocês têm mais coisa na lembrança do que eu. Como fazer palestras com essas imagens? Às vezes requer que a gente as repita de tempos em tempos. O resumo é alguma coisa fácil de ler, bem reduzida, algumas páginas, né? Esse resumo do Voltaire tem 10 páginas só. Então, dá tempo de a gente se preparar para uma palestra com um dia de antecedência. Agora, eu percebi, fazendo o estudo detalhado de Nosso Lar, de Os Mensageiros, Missionários da Luz com o Orson, nossa, dá para falar um monte de coisa, né? Mas não é o propósito do Projeto Imagem. Portanto, pode ser que eu deixe de falar aqui um monte de coisas que vocês leram, estudaram, guardaram, que eu não vou ter condições de fazer, porque eu teria que reler. E aí é engraçado, porque quando a gente quer falar muito, né, a gente não termina a história numa hora. Então,
É. Esse é um problema, né? Mas muito bem, vamos lá compartilhar com vocês as imagens a partir do capítulo 11, que o, foi reservada para falarmos da segunda parte aqui do, do livro, né? Então, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem. Muito bem. Então, nós terminamos o capítulo 10 e o capítulo 11 tem o título de A Luta Prossegue, né? Aquela visita à cidade que ele começou a fazer no capítulo 10 se prolonga e ele vai até a um instituto. Na realidade, ele diz que é uma universidade que não tem paralelo na Terra nem nos países mais desenvolvidos. E que prepara, por exemplo, as crianças que chegam até essa colônia na vida espiritual. E a Marta trabalha com essas crianças e o leva para visitar. Vocês estão vendo aí da esquerda para a direita a Marta, o próprio Jacó, uma criança que o abraça, e o seu guia espiritual, que é o Andrade, né? Estão fazendo um tour pela cidade, né? Um city tour, né? E essa universidade, que nós não temos na Terra, ela prepara moralmente as crianças. São crianças que chegam à vida espiritual depois da morte, portanto, mantêm o tamanho e a idade que tinham quando encarnadas, e chegando à vida espiritual, eles ainda têm, com o esquecimento do passado, a forma infantil e vão crescendo, talvez mais rapidamente do que aqui na Terra, né? É claro que a maioria das crianças, diz o livro, volta a reencarnar depois de um período, mesmo que cheguem à vida adulta, voltam a reencarnar. Outros poucos saem da instituição, vão fazer outras coisas, e alguns poucos ficam na instituição como orientadores, continuando o trabalho aí na vida espiritual. Ou seja, o que não falta na vida espiritual é serviço. Se tivermos boa vontade, vamos sempre encontrar o que fazer naquela habilidade que nós estamos acostumados. Ou, se quisermos, vamos desenvolver outras habilidades, porque esse é o objetivo. Um outro local que foi mostrado a ele foi esse templo, que é uma área central do núcleo onde o Jacó vive, passou a viver quando chegou à vida espiritual, e não parece ser nosso lar. Não há referências com respeito ao nome da colônia. Eu, pelo menos, não lembro dessa referência, mas acho que não existe. E ele queria muito ir a esse templo, mas disseram a ele que ele iria quando ele completasse 30 dias da sua chegada à vida espiritual. E ele chegou faz muito pouco tempo, não é? Chegou lúcido, chegou com muito boa condição, é claro, mas ainda não está adaptado. E não deixaram ele ir ao templo enquanto não fizesse 30 dias de sua chegada. E aí as ruas eram largas, né? O arvoredo era intenso, aves multicolores passeando, né? Enfim, essa é a visão do desenhista. Às vezes me perguntam, mas o desenhista faz psicometria ou psicopictografia? Não, não. Ele chuta também. A gente não tem ideia de como é a vida espiritual, mas a referência é de que lembra as cidades aqui da Terra. Aliás, as cidades da Terra que lembram as cidades da vida espiritual. Kardec diz isso no Livro dos Espíritos. A vida na vida espiritual é semelhante à vida na Terra. Só que a vida na Terra, por força da densidade material, as construções são mais robustas, mais densas, né? A gente não sabe exatamente como isso é lá, mas existem casas, templos, escolas, né, nos aguardando a chegada do outro lado. Depois vem o capítulo Entre Companheiros. Nós vimos que logo depois que ele chegou à casa onde foi recebido e onde se hospedou, antes um pouquinho
da chegada até a casa, logo depois que eles passaram a ponte, 4 espíritos foram recebê-los, né? Bittencourt Sampaio, o Guilhom Ribeiro, né? E aqui 2 deles foram encontrados, Caibar Chútil e Guilhom Ribeiro. Caibar Chútil nós conhecemos lá da região do sul de Minas, né? Peirópolis, aquela região onde ele trabalhou e deixou um lastro de experiências muito interessantes. O Mozart Couto, que foi o desenhista que fez esse trabalho, a pedido do Oceano Vieira de Mello, que é um pesquisador espírita, talvez vocês conheçam, porque ele foi responsável pela Versátil, né? Essa empresa hoje não existe, né? A- o streaming com os filmes acabou destruindo a Versátil, que vendia filmes em CD, antes um pouquinho em fita de vídeo, né? Ele, ele pediu para o Mozart Couto fazer uma história do, do Caibar, aliás, do Caibar, em imagens, né? E o Guilhom Ribeiro foi o primeiro, não foi o primeiro, não, mas foi um dos primeiros tradutores da obra de Kardec que trabalhou junto à Federação Espírita Brasileira, o mesmo local onde o Jacó trabalhou também. Lembrando que o Jacó era Frederico Figner, mas em função do processo de Humberto de Campos, ele resolveu usar pseudônimo, né? Muito bem. Aqui nós pedimos para o desenhista fazer um halo luminoso, porque essa é uma referência que ele percebeu, Jacó percebeu nos espíritos que conheciam, que era essa luminosidade, essa aura luminosa que eles tinham em torno, né? Era muito sutil, mas isso incomodava, porque ele não tinha essa luminosidade. E ficava muito chateado toda vez que ele percebia alguém em melhores condições do que ele, né? Mas, enfim, são as experiências da vida que registram esse nosso desempenho e, portanto, o a cada um segundo as suas obras vale em qualquer ponto do universo. Então, o Jacó não tinha mérito suficiente para ter luz própria, né? Uma das causas disso foi o fato dele ter sido esclarecedor lá na FEB, nas reuniões mediúnicas, né? Vocês devem se lembrar disso. E ele era muito duro com os espíritos, sobretudo quando eles se apresentavam sendo padres, bispos, normalmente ligados à Igreja Católica, porque naquela época eles atacavam muito o espiritismo. E o Jacó era um defensor renhido do espiritismo. E quando às vezes vinha um espírito lá de outra religião, ele pegava pesado, pegava firme demais, né? Esse foi um dos problemas que atrapalhou a iluminação do Jacó, não ter atendido os religiosos de maneira adequada, né? Mas aqui há um convite. O Guilhom faz um convite ao Jacó para que eles visitem a crosta e visitem a FEB, né? Visitem a Federação Espírita Brasileira. Claro que no livro não há referência a isso, né? Mas a gente sabe que é a FEB, né? Ou talvez faça, não lembro, exatamente não lembro. Vocês devem saber mais do que eu. Muito bem, então o capítulo 13 fala dessa volta que ele faz volitando, ladeado por esses 2 amigos, e vão até o Rio de Janeiro, final da década ou meados da década fim da década de 40, né? Quase 50. O livro é de 49, né? Então, ele vai rever os círculos de trabalho. Mas antes, eles dão uma passadinha na região, ali na praia e tal, e ele percebe, primeiro, que as pessoas eram acompanhadas por espíritos, né? E dependendo do acompanhamento, ou a coisa era muito feia ou não, dependia do comportamento das pessoas. E as pessoas não se dão conta disso. E ele percebia nitidamente quem estava sob influência boa ou não.
quem estava sob influência obsessiva ou não. A gente chegou a fazer um desenho, mas um amigo espiritual pediu para a gente não mostrar esse desenho, porque às vezes fazíamos essa palestra em reunião pública e a imagem, ela às vezes choca, né? Então, quando ele descreve, quem lê o livro, tudo bem, mas quem ouve uma palestra em que você mostra um desenho, em que aqueles seres que obsediam apresentavam, por exemplo, tentáculos, vocês devem ter visto isso na leitura, né? Envolvendo algumas pessoas, né? Segundo Jacó, dava para perceber, inclusive, qual era o tipo de viciação que eles tinham, se era o álcool, se era o sexo, se era o tabaco. Ele notava nitidamente qual era o tipo de viciação do encarnado que atraía esse tipo de espírito e que estavam sempre acompanhados. O Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, fala do famoso secto que nos acompanha, né? Nós somos seguidos por sectos, né? Um grupo de espíritos, quase sempre espíritos amigos e familiares, e também aqueles a quem a gente atrai em função das nossas imperfeições, né? E é por isso que é importante o Evangelho no Lar e a frequência a um centro espírita, porque se esse secto nos acompanha, aos poucos eles vão sendo esclarecidos, eles vão recebendo informações a respeito da vida espiritual e vão se distanciando das pessoas, né? O próprio Missionários da Luz conta o caso de uma família. A mulher tinha perdido o marido, não se sabia se por assassinato ou se por suicídio, por homicídio ou suicídio, e ela morava com os dois filhos com um casal de tios, né? E existiam outros familiares presentes, outras pessoas presentes na família desencarnadas. Desencarnados. Então, os tios eram encarnados, ela e os dois filhos, 5 pessoas em casa. Mas, sobretudo, à hora da refeição, os parentes desencarnados estavam lá, que é para absorver as energias da refeição, aspirando, porque não tem acesso à própria comida, mais densa, mais material, mas absorvem as energias da comida. Muito bem, depois dessa rápida excursão pelas ruas do Rio de Janeiro, eles vão então até a casa onde o Jacó trabalhou. Deixa eu comentar um pouquinho esses desenhos. Vocês estão vendo aí que esses desenhos às vezes ficam manchados e tal. Eles foram feitos com guache, sob cartão, papel cartão. Tá? Depois que chegou o computador com, eu não me lembro qual foi o Windows, mas se não me engano foi um Windows que passou a ter imagem com qualidade, e aí os desenhistas passaram a usar os softwares de desenho no computador, e aí o desenho fica muito melhor. Mas todos esses desenhos aqui do Voltei foram feitos em papel cartão com guache, Ecoline e guache. Ecoline é uma tinta plástica e tal para dar cor, para fixar a cor. Mas às vezes a imagem parece manchada, porque é feita com guache, né? Muito bem, mas voltamos à Federação Espírita Brasileira durante uma reunião mediúnica. O Guilhom acompanhou o Jacó, eles estão aí no fundo, aqui o Jacó, aqui o Guilhom Ribeiro, e aqui espíritos trabalhando, ajudando os médiuns encarnados. Aqui tem um médium em transe com esse espírito aqui, tem um esclarecedor aqui do lado conversando com esse espírito que se comunica por esse médium. Aqui tem um outro esclarecedor em paralelo atendendo o espírito que se comunica por essa mulher. E tem 2 espíritos aqui que reconheceram o Jacó, olharam para ele, dedo em riste: ô Jacó, aquele não é o Jacó? Diz um para o outro. É sim, é. Cadê a luz dele? Toda vez que ele escutava isso, ele ficava uma fera. Ele não tinha luz própria, né? Muito bem, isso o deixava muito chateado, mas fazer o quê, né? Trabalhar contra não dá, né? Ele tem que fazer alguma coisa a favor, né? Cuidar da própria iluminação, é o que ele vai fazer, né? Ele recebe orientação para se preparar na vida espiritual, cursando um treinamento que é dado àqueles que são recém-chegados, né?
para saber como atuar na vida espiritual, coisas do tipo, né? No capítulo seguinte, eles vão fazer uma excursão confortadora e ele vai até a Califórnia rever Thomas Alva Edison, de quem conheceu e se tornou amigo. Aliás, a fortuna dele foi conseguida com a venda, com a criação da Casa Edison aqui no Brasil e a venda do fonógrafo, né? E foi ele que trouxe o fonógrafo para o Brasil, vocês devem saber disso. Ele também criou, além de conceber a Casa Edison para vender o fonógrafo, ele também criou a Odeon, que foi a primeira gravadora de discos. Não me lembro quem que foi o primeiro cantor a gravar, mas foi alguém do norte do Brasil, foi o primeiro a gravar na Odeon, Odeon que nós conhecemos. Quer dizer, eu conheço, vocês não devem conhecer, mas eu conheço a Odeon. Eu tinha discos, 78 rotações e depois 33 rotações por minuto, que tinha aquele selinho da Odeon, né? Que era o fonógrafo e o cachorrinho. Muito bem. Aliás, eu fiquei sabendo uma coisa interessante, é bom a gente dizer aqui. Quando o Jacó foi para os Estados Unidos, saindo da Tchecoslováquia, ele viajou de navio, levou só uma baguete debaixo do braço, né, para comer, porque ele não tinha dinheiro nenhum. Ele chegou lá, ficou sabendo da pesquisa do Edison pelos jornais, da lâmpada, do fonógrafo, né? Diz que ele então trabalhou lá, fez algum trabalho e conseguiu comprar um fonógrafo. Foi aí que ele veio para o Brasil. E como é que ele conseguiu o primeiro dinheiro dele, os primeiros recursos para poder criar a Casa Edison? Diz que ele andava pela costa brasileira, descendo, se não me engano, começou lá por Natal, então, e ele ia à praça pública para fazer uma amostra de que a pessoa podia gravar a voz dela e depois ouvi-la. E ele cobrava por isso. E ele foi descendo o Brasil com o fonógrafo, era um fonógrafo só. E com isso é que ele teve dinheiro para abrir a Casa Edison no Rio de Janeiro. Aí sim, a fortuna dele começa a se desenvolver. Então, desse capítulo, a gente não tem nada, exatamente por não tornar a palestra extensa, mas a gente despertava a curiosidade exatamente para as pessoas lerem esse reencontro que ele teve na vida espiritual. O Edson já estava desencarnado, trabalhando com a ciência na vida espiritual, e ele teve autorização para vê-lo. Achei muito legal esse capítulo. Não lembro mais detalhes, vocês devem lembrar, porque vocês estudaram recentemente. Muito bem, mas chegou o dia de ele visitar o templo, e a gente juntou algumas coisas que aconteceram no capítulo 15 com o capítulo 16. No tal do templo, 30 dias depois, uma homenagem a ele. Reparem que, mesmo não tendo luz própria, mas tendo sido um dedicado servidor da doutrina espírita. Aliás, eu não sei se vocês sabem, eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Quando o Jacó, que usou muito bem a sua fortuna, ele, ele ia aos morros cariocas, procurava as pessoas com necessidades e as ajudava monetariamente. Então, ele fez muita caridade, fez muita mesmo. E tanto que, quando ele desencarna, saiu uma manchete no Reformador, e o Reformador desse ano deve estar lá na Livraria da FEB, a gente pode até pesquisar. Aliás, existe um site com todas as revistas Reformador. E diz que a manchete desse artigo, não sei quem fez o artigo, mas dizia lá: o melhor espírita brasileiro. E ele ficou sabendo disso e não se conformava, porque, como ele não tinha luz própria, como é que ele era o melhor espírita do Brasil? Ninguém se lembrava de Chico Xavier. Claro que Chico Xavier estava começando a tarefa mediúnica. E foi por isso que ele insistiu em dar uma resposta aos encarnados
E essa resposta está numa frase logo no início do livro, que aqui a gente colocou no final da palestra. Muito bem, mas ele era uma pessoa boa e recebeu uma homenagem de todos os seus amigos que chegaram lá antes dele nessa colônia. Mesmo amigos de outras colônias foram parar lá e no tal do templo, né? Estava todo mundo esperando Jacó. O Jacó ficou envergonhado porque ele achava que não merecia essa homenagem, né? E, de fato, Bezerra de Menezes, que é o cavaleiro aqui à frente do, da Assembleia, né? Todo mundo ali esperando o Jacó, e ele ficou muito sem graça. Havia 100 pessoas, 100 espíritos desencarnados, designados para fornecer fluido vital para a materialização que iria acontecer, porque o Bittencourt Sampaio vai se materializar. Primeiro vem uma cruz, assim, né? Uma estrela, desculpa, uma estrela luminosa no ambiente, depois ela para num determinado instante, e aí ele se corporifica, que é o Bittencourt Sampaio. Então, aqui no projeto de imagem, isso já mais recentemente, a gente criou um efeito especial Tabajara, né, para mostrar a cruz não, a estrela chegando, e aos pouquinhos ela se transformar na figura do Bittencourt Sampaio, né? E ele deu as boas-vindas ao Jacó, fez a homenagem, congraçou todos a cumprimentá-lo por aquele momento. Ele ficou muito chateado, começou a falar dos podres dele, ajoelhou, pediu perdão a Jesus por não ter sido melhor do que fora, mas ficou muito emocionado, como eu agora. Tudo bem. Aí alguém sugeriu a ele fazer a tal da escola da iluminação, onde aqueles que querem trabalhar no bem, na vida espiritual, precisam fazer, porque é preciso conhecer cuidados que é preciso ter, instruções a respeito da matéria mais rarefeita, como abordar pessoas, enfim, uma série de coisas que a gente não sabe direito que tem. Mas ele vai até descrever algumas lições que ele teve nessa escola aí. E ele faz um resumo daquilo que ele aprendeu como uma cartilha, né? Uma cartilha sintética, né? Cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo. Então, essa é uma lição fundamental, né? Todo mundo vai atender aquilo que provocou, tanto o que é bom, tanto o que não é, né? Gravitando em torno das leis que regem a vida. Ou seja, a lei vai nos deixar gravitando em torno das situações que nós provocamos, boas ou não. E essa foi uma lição que todo recém-chegado à vida espiritual precisa ter, para saber que ninguém está no local errado na vida espiritual. Uma outra informação que ele teve é que 2/3 das criaturas humanas encarnadas estão demorando em sair da irracionalidade para chegar à razão, uso da razão. Esse livro é de 49, vejam que deve ter sido, isso deve ter melhorado um pouco, essa relação de 2/3 pode ter melhorado, sabe-se lá, né? Mas, enfim. 1/3 da humanidade, isso é referência à humanidade, está em trânsito da razão para a humanidade. Como assim? A gente não chama a humanidade de humanidade? Então, a gente chama, mas tem muita gente que não tem humanidade, faz parte da humanidade, mas não é humano. É ainda muito rudimentar do ponto de vista da preocupação com o outro, porque quem é humano se preocupa com o outro. Então, isso chocou muito o Jacó, porque ele até registra isso com todas as letras, né? E fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Nós temos hoje 8 bilhões de desencarnados, de encarnados, 8 bilhões. 8 bilhões é alguma coisa. Esse número foi alcançado ano passado, entre agosto e setembro, mais ou menos. Hoje já tem mais, né? Porque num único dia eu já vi essa estatística.
O número que eu vou dizer não é preciso, porque varia de dia para dia, mas em média desencarnam, ou melhor, reencarnam cerca de 300 mil pessoas por dia. Por dia. Num único dia, mais ou menos esse número. Existe um site que mede isso aí com base em estatísticas, né? Não é uma precisão, mas dá uma ideia do número de reencarnes diários, 300 mil por dia. E desencarnam 170 mil por dia. Então tem um saldo a maior para reencarnar. Por isso que a humanidade está aumentando nos últimos tempos. E esses bilhões de seres é uma referência a esse pessoal que estava na vida espiritual do outro lado, fazendo nas várias esferas em torno da Terra o seu processo evolutivo. Eu fiz uma conta que eu não coloquei aqui, mas eu tenho essa conta porque o Chico, em determinado tempo, ele diz quantos espíritos tinha na vida espiritual. Então, essa soma, 8 bilhões, com o que tem na vida espiritual, dá mais ou menos 20 bilhões na Terra. Ou seja, hoje tem encarnados 8 bilhões, tem pelo menos mais 12 bilhões desencarnados. Eu já fiz essa conta, né? Se é exatamente isso, eu não sei, mas eu usei um dado que o Chico deu num determinado ano, procurei na internet quanto tínhamos de habitantes na Terra naquele ano, e a soma dá em torno de 20, 21 bilhões de espíritos, ao todo, somando encarnados e desencarnados. Em esferas mais elevadas, outros bilhões caminho da humanidade para a angelitude. Então, ele não divide quantos bilhões nas esferas mais abaixo e nas esferas mais acima. Então, essa conta que hoje está reduzida a 12 bilhões de espíritos na vida espiritual, então tem bilhões nas esferas mais inferiores e tem alguns bilhões, talvez menos, né, caminhando então da humanidade para a angelitude. São aqueles espíritos que estão nas últimas esferas em torno do nosso planeta. O processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. É uma tese espírita que está muito longe daquela que a gente tinha antigamente, quando a gente professava outras religiões, né? Quando a gente via um sujeito no velório, né? A gente olhava para a pessoa e dizia, enfim, descansou. Descan... Se quiser continuar descansando, pode, mas os espíritas sabem que o que tem é muito serviço na vida espiritual e que não tem descanso, não. Claro que quando a gente lê lá Nosso Lar, quando a gente lê Os Mensageiros, tem enfermarias muito longas, né? Quilômetros de enfermarias, o André Luiz cita isso, de pessoas que chegam à vida espiritual dormindo, né? Que são aqueles que acreditavam que vai haver um juízo final. Enquanto o juízo final não acontece, eles ficam dormindo. Aquela crença é tão forte que acaba deixando o sujeito dormindo quando chega à vida espiritual. Acontece que ninguém desliga pensamento de ninguém, o pensamento não desliga. Então, mesmo dormindo, aquelas pessoas sonham os temas de sua predileção ou de seus remorsos ou de suas culpas, né? E o Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. É a cada um segundo as suas obras, né? Todo mundo tem aquilo que precisa e que deu origem, né? Então, existe um instituto que regula isso. Eu não entendo bem para explicar melhor isso, mas, por exemplo, há uma referência que os animais que morrem dando a sua vida para colocar carne à mesa aqui da Terra, eles são compensados por isso. De que maneira isso acontece? Eu não tenho a menor ideia, mas vai haver uma compensação, porque o Criador é absolutamente justo com todas as suas criaturas. Então, eu não sei exatamente como funciona, eu quero muito saber isso, né? Todos nós queremos saber como essas coisas funcionam. Como é que existem seres que a gente abate todos os dias aqui, serve a mesa, e esses seres morrem e fica por isso mesmo. Não. Esse Instituto das Compensações da Justiça Divina está atento.
Cartilha 2, quer dizer, ele continua escrevendo a respeito de coisas que ele aprendeu lá. Uma coisa que ninguém ilude as leis, né? Não tem aquela do jeitinho, eu dou um jeitinho lá, não preciso passar por aquilo, nem por isso. Não existe jeitinho na vida espiritual. O jeitinho que tem que fazer é fazer o bem constantemente. Aí sim a gente pode atenuar naqueles resultados que nós mesmos provocamos no mecanismo de causa e efeito, atenuando as consequências sobre nós, se fizermos a lição de casa. Né? Nona lição que ele aprendeu: os recursos de dignificação da criatura estão à disposição nas diversas escolas religiosas da Terra. Há uma referência no livro Missionários à Luz, fizemos um programa recente a respeito disso, falando exatamente que Deus, sabendo da dificuldade que o homem atingir maturidade evolutiva mínima para ingressar numa outra faixa de elevação, ele consegue quando ele tem acesso a uma religião, não importa qual, porque a religião o impede dele fazer muita coisa errada. Às vezes não impede também, mas se ele tiver um mínimo de bom senso, quando ele aceita viver dentro de um critério religioso, não importa qual, ele tende a errar menos. Né? É o meu caso aqui. Né? Ainda que diferentes no curso do culto interior, do exterior, aliás, têm a mesma essência. É por isso que as religiões elas têm a mesma essência, elas têm o mesmo fundamento, o mesmo cerne, independente das invenções humanas, eh, que são muito mais voltadas para o exterior do que para o interior. O interior, o cerne principal de todas as religiões, é o mesmo, tem a mesma fonte. E Jesus, aprende-se lá, é o ministro absoluto junto às coletividades terrestres. É ele que designa os outros avatares, os outros líderes religiosos que nós tivemos aqui na Terra, desde Buda, Krishna, né? É ele que designa, até o Maomé. Mas, enfim, Jesus é o supremo espírito responsável pelo planeta. Né? Existem referências que Jesus não é só responsável pelo planeta Terra. E ele mesmo diz isso no Evangelho, quando ele diz: tenho outras ovelhas em outros apriscos. Então, ele não é só o governador da Terra, não. E os grandes instrutores do mundo são mensageiros dele, Jesus que designa. Aliás, ele designa todos os que vão encarnar e qual o propósito daquela reencarnação. Todos se preparam antes na vida espiritual para trazer à Terra, por exemplo, tecnologia, em todas as áreas, né? Na biologia, na engenharia, na medicina. Tudo isso tem um momento certo de começar. E Jesus sabe quando é esse momento. Então, ele envia não um tarefeiro, mas vários tarefeiros nas várias áreas do conhecimento, exatamente para preparar o planeta para o estágio que nós estamos hoje, por exemplo, em plena transição, no final da transição planetária, para ingressarmos em outro nível de experiência se nós ficarmos por aqui. Brandos e pacíficos ficam. Outro item: toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor, e através dos séculos incessantes conquistará as qualidades do sábio e do anjo, ou seja, não fica ninguém para trás. Fica assim, a largada é no mesmo ponto, né? Então nós saímos da condição de simples e ignorantes, ignorantes no sentido de desconhecer, não saber das coisas, e fazemos a nossa jornada aprendendo constantemente, tanto do ponto de vista do conhecimento quanto da moralidade, né? E todos vão chegar à meta final. Alguns demoram mais, outros menos, né? Só isso. Mas todo mundo tem a mesma largada, porque senão não seria justo, né? Todos saem de uma mesma largada. Não ao mesmo tempo, às vezes, mas a largada é feita em tal condição que
todo mundo tem a mesma origem e todas as capacidades de aprender aquilo que quiser, né? Muito bem, no capítulo 18 vai acontecer uma surpresa sublime. Ele vai trabalhar. Então, ele está fazendo o curso e um amigo dele sugeriu que eles fizessem experiências práticas, né? Eu chamei aqui de TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Todo mundo tem que fazer o TCC. E lá vai ele fazer o TCC dele. E ele lembrou que ele teve um espírito que obsediava um alcoólatra e ele nunca teve sucesso com esse espírito. Nunca, nunca teve. Então, ele pede para visitar em loco esse espírito, descobrir onde ele está, e o Ornelas, que era um dos instrutores dele, vai acompanhá-lo nessa jornada de volta à Terra, para ele começar a exercitar esse conhecimento que ele está tendo na vida espiritual, né? Então, lá vai ele. Eles vão para um bar, e aqui está o Ornelas, né, que é um instrutor, o Jacó, esse é o espírito que durante anos ele tentou esclarecer e nada, né? E esse é o alcoólatra sob influência do dito cujo aqui, né? Então, quando ele vê o espírito, ele já toma, já dá uma tremida na base. Tem uma cara horrenda. O desenhista caprichou aqui no desenho para não ficar muito feio, mas diz que tinha uma cara horrenda e que instantes depois ele percebeu a presença do Jacó e vira-se para ele com o dedo em riste, né? Cadê a tua luz, Jacó? Lá vem a história da luminosidade outra vez. E o, e o Ornelas ali amparando. Cuidado com o que você fala aí, né? Nunca retruque, trate bem o espírito, porque senão nós temos que sair correndo daqui, né? E, de fato, ele percebeu uma coisa que a gente não tem ideia, né? A gente, às vezes, atende espíritos agressivos, mas através de um corpo mediúnico, né? E o médium, ele segura a raiva, ele segura o palavrão, o gesto de agressão, né? E aqui não, aqui é face a face, o obsessor na frente dele, olho no olho. O obsessor já começou brincando, brincando não. Cadê tua luz, né? Depois falou, e a tua fortuna? Você amava mais a fortuna do que qualquer outra coisa. Várias vezes eu te acompanhei saindo de casa e percebi que o que você falava na reunião era diferente do que fazia em casa. Isso é muito comum. Quem é esclarecedor tem esse perrengue muitas vezes. Ele é acompanhado pelos obsessores e às vezes nem é obsessor dele, mas os espíritos deixam para que o obsessor dê essa lição ao esclarecedor na reunião seguinte. Ah, eu te acompanhei em casa, eu sei como é que você é com a sua esposa, como é que você é com o seu marido, eu sei como é que você faz. E depois falou de outra coisa, você amava então mais a fortuna do que o que fazer de bom, né? A vontade do Jacó era falar assim, é melhor amar a fortuna que é própria do que a alheia. Ele ia retrucar. O Ornelas falou, não, não fala isso, não. O Ornelas percebeu, e aí ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que, de fato, ele teve a oportunidade da fortuna na Terra e procurou usá-la da melhor forma, mas ele teve que deixar tudo aqui na Terra. Quando ele falou isso, o Espírito não estava esperando essa resposta, né? Às vezes o Espírito não faz essa conta, né? Que a gente deixa tudo aqui, não leva absolutamente nada. E ele deixou bem claro, eu deixei tudo aqui, não vim com nada, eu usufruí, porque tinha uma razão para isso, mas eu não trouxe nada na vida espiritual, à vida espiritual, né? E aí aquilo chocou o espírito e o Ornelas falou para ele: deixa isso aí na mente do sujeito, e tal, né? Deixa ele trabalhar essa ideia. E de fato o espírito trabalhou a ideia. E aí o Jacó diz uma coisa muito interessante para ele: olha, eu sei que eu não vivia de acordo com o que eu falava, mas agora eu estou fazendo um esforço para me adaptar a falar aquilo que eu faço, aliás, a fazer aquilo que eu falo também, né?
ele fez essa observação. Isso também deixou o espírito mais manso. Ele até ofereceu um passe para o espírito, e o espírito aceitou. Então, enquanto o espírito recebeu o passe dele mesmo, o Ornelas deu passe lá no obsedado alcoólatra, né? Então, foi uma primeira vitória do Jacó, né? Mas o Jacó não para por aí, não. Ele começa a fazer na vida espiritual, no intervalo das aulas que ele está tendo lá, ele e um amigo, ele começa a visitar espíritos endurecidos, empedernidos, para conhecer o drama pessoal de cada um deles, para entender isso, né? Ele faz isso durante 200 dias durante o curso. Então, é uma quantidade de experiência que ele vai aglutinando, acumulando, mais os ensinos que ele tem lá no curso, ele vai se tornando uma pessoa melhor realmente. Até que ele vai viver, então, o grande, a grande experiência dele. Numa dessas vindas à Terra, ele está sozinho, não está com o amigo. E ele é cercado por padres capuchino, né? Que alguns deles foram atendidos por ele lá na reunião mediúnica na FEB. E o cercam, reclamando: cadê tua luz? Para variar, pisaram no calo do Jacó, coitado. Diz que nessa hora, mais do que nunca, ele orou com todo o fervor, com todo o fervor. Ele mesmo disse que ele nunca tinha orado com tanta força, com tanto fervor aquele dia. Fechou os olhos para se concentrar na oração e orou, procurando compreender aquelas criaturas e o quanto ele foi duro, ríspido com eles. E fica ali algum tempo a ponto de ouvir os rumores, as referências injuriosas, como se elas passassem longe, né? E quando ele abre os olhos, ele sente uma luz. O interessante é que ele percebe a presença do Bittencourt Sampaio ao lado dele e acha que a luz era do Bittencourt. E aí o Bittencourt diz a ele: olha, a luz é sua. E aí os frades capuchinhos, eles, incomodados com essa luz que ele mesmo desprende, se afastam e vão embora. Portanto, o Jacó dá um salto evolutivo de patamar, o suficiente para ter luz própria agora, né? Porque em pouco tempo ele se tornou uma pessoa bem melhor. Mas ele já tinha um lastro de pessoa boa muito grande. Então, faltava um pouquinho. Se ele não fosse um esclarecedor tão rígido com os espíritos sofredores, com os espíritos perseguidores, talvez ele estivesse em melhores condições. E assim, o nosso Frederico Figner encerra com a frase que está lá no início do livro, e é um alerta que ele faz a todos os espíritas, a todos nós que somos espíritas. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Ele fez isso durante a vida toda e não é suficiente. É preciso fazer muito mais. Não são pequenos deveres que nos libertam das reencarnações sucessivas de acertar contas com aqueles com quem a gente convive. Parentes em primeiro lugar, familiares em primeiro lugar, mas amigos, colegas de trabalho, vizinhos, e vai por aí afora, né? Então, é um livro muito gostoso de ler e o objetivo do trabalho do Projeto Imagem era justamente despertar o interesse pela leitura ou releitura do livro. E dou aqui meus parabéns a vocês todos por terem estudado esse livro. Estejamos sempre sintonizados com os ideais de Jesus.
Alguém gostaria de aproveitar para fazer alguma pergunta ao Américo? Nesse caso aí, Américo, essa visão que ele do espírito obsessor do bar, ele só conseguiu visualizar o Jacó porque ele não tinha luz ou porque ele se deixou ser visto para ter É, essa. eu não me lembro se ele adensou o perispírito, né, para ser visto. De qualquer forma, se o espírito não tivesse a visão, ele teria que fazer isso, né? Ou nem precisou, porque a densidade dele não era tão sutil quanto a do próprio obsessor, né? Mas eles conversaram, eles bateram um papo, um deu passe no outro e tal. Então, eles precisavam se ver, né? Se vê. É interessante porque uma vez eu estava dando um seminário e que a pessoa falou assim, não, mas não existe densidade, né? Não existe densidade, o espírito não tem densidade. Não, o corpo espiritual tem, tanto que Kardec, no livro dos Médiuns, tem uma frase que diz que nos diferentes mundos, os corpos são de densidades diferentes após a morte. E Uhum. no mesmo mundo também são diferentes. Então, e o Calderaro, no livro Calderaro do Ação e Reação. O Calderaro, ele diz que a jornada do encarnado é que determina com que peso específico ele vai chegar à vida espiritual. Não adianta, por exemplo, na última hora, né, eu pedir perdão dos meus erros, dos meus pecados e tal, e ficar com um perispírito menos denso para flutuar numa esfera acima. Não, é na jornada evolutiva, é na jornada daquela encarnação que a gente melhora a densidade, ou seja, diminui a densidade. Porque ninguém vai para onde não a densidade não é compatível. Vai exatamente para a esfera de densidade compatível. E isso é feito ao longo da jornada. Isso alerta o calderário. E o Kardecão fala de densidade de perispírito no livro dos Médiuns. Até ilustrei essas duas cenas, essas duas frases, né, porque elas são boas para colocar em palestra, né? Exato. O Américo, ele, Diga, ele, ele continua, no caso que eu percebi, fazendo esclarecimento, né? continua. Sem o filtro do médium, Sim, diretamente. Muito bom. diretamente. Né? E ó, ele fez isso nesses 200 dias de preparação entre uma aula e outra, né? Lá na vida espiritual, ele veio à crosta para acompanhar vários espíritos endurecidos. Ele queria entender como é que é essa dureza, por quê, né? E certamente teve as suas percepções dilatadas para poder conhecer um pouco da história, porque a gente não sabe da história do espírito, né? Por isso que Jesus sempre recomenda não julgar, porque a gente conhece a história, né? A gente acha que o sujeito é ruim, a beça, tem uma história complicada por trás que a gente não tem ideia, né? É muito mais do que a gente imagina, né? É isso mesmo. É. Muito bom, obrigada, Américo. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário, porque a gente teve um estudo antes aqui da palestra, e a mensagem que foi lida do Vinha de Luz era os apóstolos estiveram com ele, né? Que Paulo, principalmente Pedro, esteve com ele todo o tempo e presenciou os milagres e não se converteu, né? Não foi a convertência assim imediata, né? Então, Emmanuel vai dizer, vai falando sobre a nossa conversão a Jesus, né? Então, exatamente a mensagem liga à situação do próprio livro, Jacó, né? E exatamente. olha, porque, né, eles presenciaram, tiveram ali e tiveram muitas dúvidas, e então eu fiquei depois pensando, meu Deus, então nós aqui é uma batalha todo dia para a gente realmente se converter, né? Fortalecer a fé. E aí você vê com um exemplo desse como é difícil, às vezes. Dificílimo. Por Dificílimo. isso, por isso que o Raul Teixeira tem uma frase ótima que eu gosto de ouvir, né?
Espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, porque tem que fazer um monte de coisa. É, é todo dia Todo recomeço, dia, todo tem dia tem que se preocupar. que se preocupar. E É, agora você me deixou bastante preocupada dos obsessores aqui me vigiando, porque também estou na linha do, os do esclarecedores, esclarecedor. porque E, eles nos observam, yeah. E eles nos então, o que que observam. acontece? Eles estão, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu agora todo dia dou passe na minha cachorra antes de sair de casa, porque ela não anda mais. E é engraçado, quando eu esqueço, ela começa a ter medo, eu dou passe na rua, ela para. Ah, interessante, E então eu estou interessante. dizendo, os bichinhos estão querendo me afetar através dela. E Pode eu ser. agora, antes de sair de casa, antes de abrir a porta, eu dou passo na cachorra. Isso é incrível, mas está funcionando lindamente. Eu recomendo, porque ela não anda, ela fica parada, travada, Com olhando medo, né? assim, Com medo, né? É, com ela medo. está percebendo, às vezes Meu ela Deus, percebe o olha, secto. passe na cachorra. É isso mesmo, na pandemia teve muito médium que começou a ter problema, porque nós produzimos muito fluido vital pela alimentação, pelo sol. Quer dizer, quase ninguém tomava sol na pandemia, ficava todo mundo dentro de casa, mas pelo ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, pela comida, a gente produz fluido vital. Tinha gente que estava com um problema, excesso de produção de fluido vital. Até fica doente. Falei, ó, começa a dar passe na planta, no cachorro, no gato, no filho, no marido. Nos que estão dentro de casa, dá passe. Boa recomendação mesmo. É. Porque nós trocamos energia por onde a gente vai, né? Está sempre trocando, havendo uma troca. Por isso que às vezes a pessoa chega em casa do trabalho, nossa, eu estou carregada aqui. É bom tomar passe. Sobretudo quem trabalha com público precisa, É porque o verdade. público é exigente, né? Às vezes a gente é inconveniente tratando uma pessoa que nos atende, né? A pessoa que atende público sofre muito, né? Ô, Américo, é, Diga. eu tenho não é a nível espiritual, não. Eu Sei. tenho muita energia estática, né? Eu acumulo muita energia Ah, estática. toma choquito. É, e nessa época do ano é terrível. Tem dia que eu levanto o cabelo, não consigo arrumar o cabelo, né? O que que eu faço? Eu tenho que mexer na É, terra para descarregar é, energia na terra, né? Agora, é, veja só, no inverno é. a gente não mexe com a terra, tanto É, congela mas é energia estática mesmo, né? energia estática, isso aí não tem nada a É, ver com. Mas tem nada a ver. Eu eu até acho no que curso de passe, no curso de passe eu alerto isso, porque algumas pessoas falam assim, eu dou uma esfregadinha na mão e melhora o meu passe quando eu ponho a mão sobre a cabeça das pessoas, os cabelinhos todos ficam roçando a minha palma da mão. Não, isso é energia estática, não não, tem isso nada a ver com energia. é energia estática, isso é horrível, é horrível. Mas eu achei interessante, eu acho, de falar, né, das dificuldades que todos nós temos, né, que a gente, como foi mostrado aí, que a gente atrai os O nossos secto. benfeitores, né, porque eles ficam, a gente sabe que está sendo observado, então a gente vai ter mais atenção, né, de alguma É, forma eles estão ajudando a gente, e que a gente precisa ir, é oração, né, agora eu digo assim, eu tenho essa questão que me acompanha no inverno, que é terrível, que não tem nada a ver com. É não tem físico, nada a ver com a mas é energia do horrível. passe. E aí não é fácil, aí é mexer na terra. Legal, isso aí, descarrega energia É, eletrostática. Mas eu tenho aqui exato. as duas imagens que eu me referi para a densidade, porque algumas pessoas acham estranho, como assim perispírito tem densidade? Mas matéria tem volume, tem que ter densidade. Matéria, peso dividido por volume dá densidade, né? E, e a frase do Livro dos Médiuns e também do Calderaro. Vou compartilhar com vocês rapidinho aqui, está gravando ainda. Então, a primeira é essa aqui. Então, pus os planetinhas aí e a frase em seguida, né? A densidade do perispírito varia conforme os estados dos mundos. Cada mundo tem
seres encarnados e desencarnados, mas todo mundo tem perispírito, mesmo encarnado tem perispírito, e a densidade varia conforme o estado do mundo. Em um mesmo mundo, varia de indivíduo para indivíduo. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo das manifestações físicas. É uma referência à densidade, né? Referência na obra básica de Kardec. E depois, na obra de André Luiz, o Calderaro vai dizer aquilo que eu falei: o gênero de vida de cada um ao longo da jornada é que determina a densidade do perispírito após a perda do corpo denso. Está lá no Mundo Maior. Falei ação e reação, é Mundo Maior, capítulo 3. Ou seja, não dá para, na última hora, dar uma melhoradinha, né? Dar uma providência cosmética no perispírito para ficar menos denso. Não dá, porque isso é feito ao longo da jornada. Fala, Cris. Oi, boa noite, minha gente. Boa noite. Essa afirmação, ela inclusive também é quando estamos encarnados, né? Porque você consegue também sentir, às vezes, a energia de determinadas pessoas. Você vê que umas pessoas têm uma leveza mais no... O corpo físico também traz essa... Acho que nesse mesmo planeta a gente vê a diversidade de espíritos que nos rodeiam, né? E cada um com a sua densidade é, perispiritual, mas que reflete também enquanto encarnado, porque às vezes tem uma pessoa que encosta na gente, que, pelo amor de Jesus, aquela barreira assim, que negócio assim empurrando, que é de doer, né? Eu trabalho com público, com Ah, gente, e às vezes chega uma pessoa assim, e eu sinto como se tivesse um negócio me empurrando, me colocando lá no canto, energia né? ruim. Né? E haja copo, né, para fazer até Haja, me exatamente. proteger É, daquilo. eu recomendo quem trabalha com público, qualquer que seja, né, tome passe regularmente, semana por semana, uma vez por semana, pelo menos. Faço autopasse também. Com, O autopasse é no é, banho, o o autopasse, banho ajuda também, o é, banho e, ajuda. Né? e vou mentalizando os chakras, É, eu vou é, jogando no ralo, porque aqui a gente se vira nos 500. Aqui a gente tem que se é, virar. Mas é por isso, não, é, o grupo, quando a gente consegue estar presente nas reuniões, né, dos estudos presenciais, você sente que dá uma recarregada na isso, bateria. Você chega sim, pesado e sai leve, né? isso, Mas fundamental. Essa troca é fundamental, nem que seja por vídeo, por online, videoconferência. Precisa. Aliás, o que nos salvou na pandemia, nos primeiros 3 meses a gente não sabia o que fazer, ninguém conhecia Zoom, StreamYard, ninguém conhecia nada disso. Mas 3 meses depois, todo mundo ficou sabendo que existia um jeito de fazer reunião. Aí nós retomamos as reuniões de estudo, pelo menos. Foi muito bom. E alguns grupos não pararam de estudar, continuam estudando online, né? e outros desistiram do presencial, só E querem ficar outros no online. desistiram, só Aqui tá querem online. complicado. Está complicado, está complicado. Muito trabalhador foi embora. Isso é É, ruim, porque a pessoa às vezes precisa da presença de alguém, né? Então, enfim, o que fazer, né? São tempos difíceis, né? Nós temos que aguentar até lá, até terminar a encarnação. É a transição, né? De um sistema para o Transição, outro, né? é. Transição Eu é falo, fogo. eu falo sempre, a gente tem que ter força na peruca, porque tá barril, tá barril. Eu tenho um amigo engraçado que ele diz assim: eu não quero mais reencarnar próximo de transição nenhuma. Falei para ele, mas transição complicada é só de planeta primitivo para expiação e provas, e de expiação e provas para regeneração. Da regeneração para planeta feliz, a transição é moleza. As duas tranquila. primeiras. Então, a primeira foi quando nós recebemos aqui os capelinos.
Eles chegaram e abafaram, né? Escravizaram todo mundo, né? Porque os que estavam aqui eram primatas, eram daqui da própria terra, não sabiam quase nada. Eles já chegaram batendo firme, né? Foi uma transição difícil também. E agora, essa que nós estamos vivendo também é complicada. Mas a próxima vai ser moleza. Transição da regeneração para planeta feliz. Aí eu quero estar. Por hoje é só, pessoal. É. That's all, folks, como dizia a Warner Bros. Então, Muito vamos encerrar esta palestra agradecendo a oportunidade, o seu disponibilidade de tempo por estar aqui com a gente e pedir a você para fazer a prece de encerramento.